Beleza, então, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Sou o Álvaro, para quem não me conhece, sou residente de Medicina Intensiva da Unifesp. E hoje a gente vai falar um pouquinho de TCE grave, como fazer o manejo desses pacientes na UTI, tá? E aí, só para a gente começar e vocês ficarem um pouco mais atentos à aula, trazer um pouquinho de algumas questões. E aí, vou deixar aí uns 15 segundos para... Vai pensando aí, conforme depois, na hora que acabar, a gente discute. São questões da prova de título, tá? Da MIP. Eu não ia responder agora, não. Mas, basicamente, observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta. O corrente cardíaco é P1, corresponde à fase de contração isovolumétrica. A amplitude de P2 pode ser interpretada como magnitude da complacência cerebral. A amplitude de P1 pode ser interpretada como magnitude do fluxo cerebral. E a PIC não tem relação direta com a pressão de perfusão cerebral. Vamos deixar, não, vou resolver no final. Aí essas duas aí, paciente vítima de TCE na UTI é prioridade exceto controlar a PIC, controlar a temperatura, manter a PPC acima de 60 e manter PCO2 inferior a 20. A de baixo aí. Qual das afirmações em relação ao tratamento de TCE grave está correta? Manter PIC entre 20 e 25. A PPC deve ser mantida entre 50 e 70. A PPC deve ser maior que 80 e os corticoides são fármacos com sólida evidência no controle da PIC. Tá fácil essa questão. É da prova de título. Acho que essa última aqui é um pouco mais chatinha. O paciente lá vítima de trauma, aí baseado no guideline do Brain Trauma Foundation, qual o parâmetro para você indicar a monitorização de PIC? É um Glasgow abaixo de 8, resposta motora flexoriedade acima de 40, Glasgow em redução, intubação e sedação prévia, Glasgow abaixo de 8, piora da resposta, intubação orotraqueal, e Glasgow abaixo de 8, isoladamente, é um critério de monitorização da PIC. Então, vamos começar, e depois, no fim, a gente resolve, mas basicamente as respostas vão estar aí no meio da aula também. Então, só uma revisão rápida, um pouco do que a Clara falou na última aula. O conceito que a gente tem de trauma craniano encefálico grave é de um paciente que tem um trauma, no geral um politrauma, com escala de Glasgow abaixo, né, ou menor ou igual a 8. É assim que a gente acaba definindo aí a classificação do TCE, que fica de leve, moderado a grave, né? E aí fica a pergunta, mas é só isso, né? Não é uma doença tão simples, né? A gente sabe que é uma doença bem heterogênea, né, com uma fisiopatologia extremamente complexa. Vocês podem ver, aqui a gente tem diversos cenários aí de TCE que fazem diversos mecanismos aí de lesão cerebral que, no fim, obviamente, evolui com hipertensão intracraniana. Mas a gente sabe que também, que a depender do tipo de lesão, o mecanismo de indução aí de dano secundário, ele varia bastante, né? Então, se tiver na figura do lado aqui, por exemplo, no hematoma subdural, a gente tem um predomínio aí de mecanismo em relação a radicais livres, né? E uma reação mediada aí por cálcio. Na contusão cerebral, aí a inflamação gerada que, em geral, costuma manter esse dano secundário, né? No dano axonal difuso, mais uma mediação através de reação, né, de dano de cálcio também. E lesão hipóxia isquêmica, né, ela é bem dividida aí todos os mecanismos que costumam cursar aí com o dano secundário, né, depois que o dano primário foi instalado. Então, os princípios do manejo acabam sendo que, para a gente, ficam em basicamente 3 pilares. Aí, prognosticar o paciente, né, tratar e reduzir o dano secundário, que é extremamente difícil e complexo, como a gente viu, e lembrar das complicações, tanto cerebrais como extracerebrais, tá? A redução do dano secundário, ela vai se basear bastante com relação ao tratamento de hipertensão intracraniana. O prognóstico, a gente ainda é bem... um cenário bem complexo, que a gente não avançou muito nos últimos anos, e é bem difícil de fazer, e as complicações
a gente, né, tanto cranianas aí como extracranianas são graves e a gente às vezes acaba esquecendo de lembrar delas. Então, só para trazer um resumo geral aí, ficou ruim de ver, né? Então, depois. Mas, assim, de impacto, aquilo que a gente tem de manejo de hipertensão intracraniana é bem o que a gente vê no dia a dia, né? Então, basicamente, admite esse paciente na UTI, em geral ele vai estar entubado, recomenda-se que você tenha tanto um acesso venoso central como uma linha arterial, né? Colocar uma capnografia vai ajudar bastante, você vai precisar ter um controle de CO2, manter uma PPC inicialmente ali, idealmente em torno de 60, né? Manter o HB acima de 7, otimizar, né, o retorno venoso desse paciente, então tentar manter sempre também a cabeceira entre 30 a 45 graus, controlar a temperatura, principalmente evitando febre nesses pacientes, tentar manter a saturação acima de 94, ali no primeiro momento, né? E já considerar as medicações anticrise nesses pacientes com hipertensão, com um trauma, TCE grave, tá? E aí a gente vai, aqui do lado, são os tiers, basicamente, né? Que a gente tem que são os níveis de tratamento para hipertensão intracraniana. A gente tem o nível 1, 2 e 3, atualmente. E o que ele coloca, assim, de princípios para usar os níveis é que sempre tentar usar o mínimo possível, né? E só, né, às vezes, alguma intervenção que você fez não impede que você passe para um nível acima, tá? Se você achar que é necessário. E sempre tentar fazer o mínimo possível para tentar tirar o paciente daquele grau de hipertensão intracraniana. Então, no nível 1, em geral, a gente vai manter a PPC de 60 a 70, né, tentar aumentar a analgesia, otimizar a sedação, manter o CO2 ali ainda em torno de 35, 38. Posso avaliar a salina ou manitol nesse cenário. Posso considerar, provavelmente esse paciente já vai estar com pique, mas posso considerar a drenagem licórica ali no primeiro momento. E aí considerar também a monitorização do eletroencefalograma, né? Isso ele vai colocar em todos os níveis praticamente, que pode ser uma coisa que vai perpetuar aí o aumento e da sua pique não está reduzindo, né? E a hipertensão craniana ainda se mantém instalada. Basicamente, sempre que você vai aumentando de níveis, ele sempre pede para que você reexamine o paciente e avalie também sempre causas extracranianas, que a gente chegou a falar na aula passada, de outras causas que podem estar perpetuando que esse paciente fique com a pique aumentada. Então, se ele fez alguma trombose ali de jugular, por exemplo, ou síndrome compartimental abdominal em pacientes que evoluem com distensão. Então, lembrar de outras causas que podem estar te ajudando, ou mesmo crise que às vezes não é clinicamente evidenciada, tá? Mas em nível 2, ele fala que você pode tentar ali a hipocapnia transitória, né? Tentar bloqueio neuromuscular se esse paciente não estiver bem acoplado. E uma coisa que pode ser tentada é o teste do aumento da pressão arterial média, né? Se esse paciente tiver ainda autorregulação preservada, e tentar um aumento aí da PPC para cima de 70, isso pode ajudar no nível 2. E aí nível 3, por último, né, seria usar tiopental, né, os barbitúricos, a própria cranectomia descompressiva e a hipotermia. Mas, enfim, esses são o que a gente sempre vai ouvir, né? Mas acho que o importante para a gente que está no dia a dia é trazer e discutir bem, né, por que a gente faz esse tratamento e quais são as evidências que a gente tem no cenário da hipertensão intracraniana, né? Então, acho que, por exemplo, a monitorização, o que a gente deve usar, como a gente deve fazer, né? Profilaxia primária de crise, se isso faz sentido, por que faz sentido. O controle de CO2, como é que ele funciona, né? Salina ou manitol, se tem evidência para algum. Hipotermia, né? E a craniectomia, que a gente vai discutir bastante, a gente vai ver muito isso no nosso dia a dia, e é importante a gente estar sempre atento e saber indicar. E basicamente tudo isso, né, ele é uma forma que a gente tem aí para tentar avaliar e fazer o melhor aí para o paciente. Então, em relação à monitorização, como a gente viu, né, pessoal, a fisiopatologia da doença é extremamente heterogênea. Seria muito complexo a gente pegar e tratar todos os pacientes com PPC de 60 a 70, cabeceira elevada, seda todo mundo. A gente não vai, provavelmente, avançar muito em termos de redução de mortalidade se a gente não individualizar bem e não entender bem qual que é, de fato, o mecanismo que está acontecendo com aquele paciente, como que está o fluxo cerebral do paciente que tem um TCE, né?
o TCE grave ele não é uma doença sólida. Então, é muito importante, se a gente tiver uma monitorização multimodal, a gente consegue ter maiores parâmetros aí para entender qual que é a melhor PAM para aquele paciente, qual que é a melhor PPC para aquele paciente, e talvez conseguir uma redução maior do dano secundário e possivelmente melhorar aí a sobrevida desses pacientes. E lógico também que esses pacientes acabam ficando muito sedados e a gente perde o exame físico. Então, a gente ter uma monitorização multimodal talvez ajude a gente a longo prazo, né? Então, eu trouxe aqui os parâmetros que eu vou discutir rapidamente como é que a gente deveria tentar usá-los aí na nossa prática. A gente tem um arsenal muito grande de estratégias para fazer implementação. Existem muitas coisas para identificar um único ponto, que é dentro da consciência cerebral, a discussão com a organização cerebral. O hipercentraliano, que é só um biomarcador, na verdade, o hipercentraliano não combate a expressão que a hipercentraliana pode gerar. Do ponto de vista do controle cerebral, que é o mais crítico, ou do ponto estrutural, que é a questão mais dramática, né, o outro extremo da hipertensão hipercentraliana. O que a gente precisa fazer é a forma de entender como esses dados interagem um com o outro. De que forma essa alteração do nervo óptico, essa alteração do inteiro de velocidades, elas se relacionam com as chaves primárias, se relacionam com as chaves sinagitais, se relacionam com a química gerada pela paciência do orquestra. Então, a gente vai ter, provavelmente daqui a 5, 10 anos, durante essas técnicas, um compilar de todas as informações. Você coleta todos os dados, incluindo o cerebral, as alterações de vida celular, você compila todos os dados, o algoritmo do processo, como esses dados interagem um com os outros, e daqui a 10 anos vai falando, olha, a gente era científico, como a gente era ultrapassado, ficava tendo que fazer dobro, isoladamente, olhava e visava, pensava na resposta do outro. A gente não teve agora um caso assim, discutido agora há pouco tempo, alguns minutos, e o paciente com dor é absolutamente normal, sem alteração de P, mas o paciente com pressão italiana franca. Eu vi ele identificar isso no nervo óptico e no brain for care, que é um componente de pacientes. Outra coisa que você não colocou ali, que é muito interessante, que nós estamos trazendo para cá, é o NIRS, que é o Near Infrared. Você dá ele é muito interessante para avaliar qual é o PA alvo ideal desses pacientes. Quando você pega um paciente com um AVC isquêmico e diz que ele vai ficar com a tela de seguinte, uma generalização bastante grosseira e dura, né? E responsável, é um pouco mais, ela deve ser positiva. Então, no NIRS, você conseguir ter isso melhor. Eu até tinha colocado, Doc, o NIRS, só que para TCE eles falam que acaba ficando ruim por conta de hematoma, interfere. Você vai fazer uma pequena sessão que tem uma consulta legal, aí não que você perde eficácia. Por exemplo, você perde uma sensação. Está tentando fazer tudo longo, a gente ganhou, a gente tem o Works, a gente tem o Festmóvel, a gente usa uma pesquisa, a gente vai passar a usar mais vezes no dia, a gente usou recentemente o aparelho, para usar nos nossos pacientes aqui, então qualquer coisa interessante, avaliar a escavação, ele dá o tamanho da papila, da escavação de nervo, muito interessante, e a gente vai ter um outro em breve, então, na prova de estar não é formal, e o NIRS locais. Se você souber alguém que tiver uma ideia que conhece o NIRS, me avisa que a gente vai atrás para a gente não utilizar mais fácil. Mas, tem a questão do NIRS é aprovado. Boa. Então é isso, né? Aí a gente fala aí da monitorização, então aí da parte de ultrassom dá para a gente trazer bastante nervo óptico e o Doppler transcraniano, e aí diversas estratégias que dá para usar, mas em relação ao nervo óptico, a gente falou bastante também na aula passada, ele ajuda bastante no diagnóstico, mas ele não ajuda muito em acompanhamento do tratamento, né? A partir do momento que a bainha dilata, a gente perde um pouco o parâmetro, mas ele ajuda muito, principalmente quando você tem essa dilatação bilateral. E o Doppler, principalmente o Doppler transcraniano de artéria cerebral média, né? Ele ajuda a gente a avaliar tanto a autorregulação, para ver se ela está preservada, dá para você fazer, às vezes, oclusão carotídea, e ver como é que está a resposta no Doppler transcraniano em relação a fluxo. Tem várias maneiras de fazer isso, acho que, na verdade, até tem que fazer uma aula só disso, que é uma coisa bem interessante, e se eu for falar, né, inclusive dá para estimar a PPC só pelo Doppler transcraniano, a gente consegue, através dessa fórmula, a gente ver como é que está a PPC do paciente sem ter uma estratégia tão invasiva, tá?
E a gente vê também qual é o perfil, se é um paciente que mais está com perfil oligêmico, se é um perfil mais hiperêmico da hipertensão intracraniana, se ele está evoluindo com vasoespasmo. Então, tudo isso ajuda a gente no beira-leito, pode ser uma forma que a gente deve tentar usar cada vez mais aí e associar as ferramentas, né? A PIC, falou bastante, né? Ela tem, só relembrando os aspectos, P1, P2 e P3, né? P1 tem a ver com o fluxo histórico da aorta, P2 com a complacência com aquele sangue, como que o cérebro vai se adequar com o sangue que chega na sístole, e P3 mais relacionado ao valor diastólico. Importante sempre avaliar a curva, não só o valor, né? Às vezes o valor não está elevado, mas P2 já está ficando maior que P1, você não precisa esperar subir o valor ainda. Idealmente a gente fazer intraventricular, se a gente não tiver nenhuma contraindicação, né? O valor acaba sendo mais apurado e a gente costuma conseguir tratar, tá? A limitação principal, às vezes, acaba sendo hipertensões loco-regionais. Então, o paciente tem algum comprometimento de fossa posterior, né, o catéter está um pouco mais para cima, às vezes ele não vai ver essa hipertensão, tá? E pela indicação do BTF, que eu esqueci, não é BTS, né, do Brain Trauma Foundation, TCE grave mais alteração de tomo, que vai ser a grande maioria dos pacientes, ou paciente que tem o TCE grave mais 2 desses 3, né, que é a idade acima de 40, ou PAS abaixo de 90, e alteração de postura, né, alguma postura patológica. Falando um pouco de evidência da PIC, né, a gente tem o primeiro trial, que foi o BEST-3. Eu coloquei aqui qual foi os países que foram realizados, porque ele não foi autorizado pelo Comitê de Ética nos Estados Unidos para ser realizado, que é como se é um absurdo você tratar qualquer TCE, principalmente TCE grave, sem PIC lá nos Estados Unidos, e aí eles conseguiram trazer para um país latino-americano, né, para fazer um trial que foi um trial basicamente que se avaliou terapia conservadora, então se avaliava um exame de imagem, basicamente tomografia, se tinha sinais de hipertensão intracraniana, e pacientes com PIC, né? E assim, esse trial não teve uma diferença de desfecho, né? E tem uma análise agora, pós-estudo, que viram que pacientes com PIC desse estudo tiveram uma pior funcionalidade. Assim, não sei se dá para a gente ter essa evidência muito clara, mas foi algo que saiu recentemente. E, obviamente, os pacientes que tinham PIC desse estudo, eles tiveram muito mais intervenção do que os pacientes que foram tratados de maneira conservadora, com tomografia, que era basicamente o que eles dispunham lá. Mas tem um outro trial que saiu, que é um estudo observacional, não foi um estudo randomizado, assim, não foi um estudo, um trial, né, clínico mesmo, que é o Synapse SU. Foi um estudo que pegou aí 42 países, um estudo multicêntrico e tal, e avaliou, né, também no contexto do TCE, e a mortalidade foi bem menor em 6 meses no grupo que usava, né, as UTIs que usavam PIC. A grande dúvida desse estudo fica que talvez que esses países que não tinham disponível PIC, já que os recursos são os mesmos, né, e talvez seja por isso que a mortalidade foi menor. Então, fica um pouco da dúvida, mas de qualquer forma ainda é uma recomendação, né, principalmente se você tiver disponível, é uma ferramenta a mais e deve ser colocada, ainda é orientada em guideline para sim você instalar, principalmente no TCE grave, né. A tomografia ressonância, ela te ajuda também, como falei, tanto para monitorização, né, avaliação diagnóstica aí, e a avaliação prognóstica, mais a ressonância, talvez, do que a tomo no momento inicial. Uma coisa que eu achei interessante, que nos guidelines eles orientam, assim, que em todo TCE grave a gente fazer estudo de vaso para ver se pelo trauma não teve nenhuma lesão, uma laceração direta de vaso, e isso não vai ter que ter nenhuma conduta cirúrgica, né, específica, né. Eu não sei, assim, nos TCS que eu vi aqui, eu não vi a gente fazer muito isso, não. Mas eles colocam para todo o TCE grave a gente fazer estudo de vaso, e às vezes, por conta da gravidade da lesão, você tem uma laceração direta do vaso, e aí isso precisar de uma conduta, às vezes até por que seja endovascular, para não perpetuar o sangramento. Você viu isso, João? Deixou do TCE grave fazer esse tipo de vaso? Não, o que a proposta do TCE grave faz é que você tem um diagnóstico focal que não é explicado para você ter, por exemplo, ou uma distância vacinal com 5 de segurança, que é aumenta muito o risco. Tá lá no pontinho. O que eles fizeram principalmente é o dissecção de vaso, né? Dissecção de vaso. São Beleza.
O catéter de PTO2 aí a gente não tem aqui na Unifesp, mas a ideia do catéter é a gente avaliar a pressão parcial de oxigênio no parênquima, né? Então vai junto às vezes o catéter de PIC lá, e ele entra no conceito que a gente tem para o choque, né? Basicamente, a DO2 que está indo para o paciente, ela não depende só de fluxo sanguíneo, mas vai depender também da oxigenação. Então, isso pode ser um mecanismo que pode perpetuar a isquemia e pode perpetuar o dano secundário. E o normal aí, realmente, a gente tenta manter acima de 20, tá? Para a gente ter uma ideia. Outras situações é o pupilômetro, ele ajuda bastante, esse é o instrumento que o pessoal usa. Tem vários estudos mostrando a dissonância que existe com o pupilômetro e a avaliação clínica à beira-leito. Então, o pupilômetro ele é muito mais eficaz para avaliar tanto a reatividade da pupila, como o tamanho, se tem anisocoria ou não, e avaliar, assim, o tratamento. Então, ajuda bastante a beira-leito. A microdiálise cerebral ainda tem mais em centros acadêmicos, a gente não tem tanto disponível, tá? Mas é um parâmetro também que vai lá com o catéter de PTO2, que ele ajuda a avaliar, por exemplo, lactato, piruvato, glicose, e ajuda a gente a ter uma ideia um pouco melhor também da microcirculação a nível cerebral, tá? Além disso, consegue fazer infusão de pequenas quantidades ali, às vezes de sódio, magnésio, fazer algumas trocas para deixar, em teoria, ali o parênquima no estado mais fisiológico possível, né? Uma realidade um pouco distante, mas que ainda em alguns centros aí já tem acontecido. O Brain for Care a gente tem aqui, né? Ele ajuda bastante, não é invasivo e tem uma boa correlação aí, avalia bem a complacência cerebral. A gente avalia as ondas, né? O prêmio ele mostra aqui, quando a gente tem um aumento de P2, igualzinho da PIC mesmo, em relação a P1, provavelmente esse paciente está evoluindo aí com hipertensão intracraniana. E em relação a individualizar o tratamento, né, o que a gente tem estudo recente trazendo a correlação com a PIC e o catéter de PTO2. Né? Então, como fazer com o paciente, se você tiver disponível essas duas ferramentas. Então, num paciente que você tem PIC normal e PTO2 normal, praticamente você não vai fazer muita coisa, só continuar aí. No paciente que você tem o PTO2 reduzido e PIC normal, esses são pacientes que, num primeiro momento, você pode tentar aumentar a PPC para 70 e aumentar a FO2 para 60, tá? Talvez para você tentar aumentar um pouco de fluxo e isso aumentar ali a oxigenação. Se não melhorar, você pode aumentar a PO2 para 150, aumentar um pouco a sedação também e tentar também um teste com aumento da PIC para acima de 70, aumento da PPC para acima de 70. E a nível 3 seria tentar aumentar um pouquinho o teu gap ali do CO2, tipo de 35, tentar aumentar um pouco para 40, para você ter um pouco de vasodilatação né, mas tomar cuidado para ver se isso não vai implicar em aumento da PIC, tá? Para tomar bastante cuidado nessa intervenção. Considerar a transfusão, porque daí você vai aumentar a tua PO2 ali. E tentar aumentar também a PO2 acima de 150, é uma possibilidade, tá? Quando a gente tem os dois alterados, aí, que seria o pior cenário, é basicamente o que a gente está acostumado a fazer, mas aí, como a gente tem o catéter de PTO2, você vai aumentar essas medidas para melhorar a oxigenação. Ao lembrar que o catéter de PTO2 você tem que pôr do lado da lesão. Isso. Exatamente. Ele se eu não me engano, ele é intraparenquimatoso. Então não dá para pôr junto com o intraventricular e intraventricular. Não, eles costumam só colocar, tipo, na mesma intervenção, né? Mas não Mas a gente ainda não tem disponível aqui, né? Algumas UTIs do Brasil já... Não, mas tem uns que você mede a PIC, mas ela entra para intraparenquimatoso junto com o PTO2. Ah, tá. Entendeu? Só que tem que ser dentro do parênquima, não é lesão. Esse é o problema. Assim, funcionando, acaba regionalizado. E aí, por último, a alteração de PIC, que é o que a gente vai ter aqui, é mesmo as medidas que eu já tinha citado lá no começo, né? Então, ali de nível 1, tentar manobras hipertônicas, tentar uma hipocapnia transitória, enfim.
Bom, aí falando um pouquinho mais de manejo especificamente, né, profilaxia primária, qual que é de crise, né, qual que é o racional. Então, no TCE grave, parece que a crise ela é relativamente frequente, e os pacientes que fazem crise precoce, então eles tendem a dividir entre menos 7 dias e mais 7 dias, eles tendem a evoluir com epilepsia secundária. E como já é um TCE grave, já é um paciente que está com muito edema, talvez nesse cenário, se você agregar um outro mecanismo aí de edema cerebral, pode ser ruim. Então, a recomendação ficou que, nos primeiros 7 dias, você faça aí profilaxia de crise para todo paciente com TCE grave. Tá? Tem trial vendo aí, trial mostrando com fenitoína e levetiracetam, que não teve grande diferença, mas talvez seja pela quantidade de dias aí que se usa, né? Então, só de não manter aí a longo prazo, se ele não tiver crise, depois de 7 dias, o ideal é suspender a medicação. E o Continuum cita isso, né, de você tentar, nos pacientes que têm TCE grave, deixar o EEG contínuo nas primeiras 72 horas, que as crises subclínicas, elas podem potencializar, né, podem, apesar de não estar expressando ali clinicamente, possivelmente porque o paciente já está muito sedado, né, eles podem potencializar a PIC e você não está conseguindo tratar direito a hipertensão intracraniana. E a porcentagem de pacientes que têm crise é alta, né? No TCE grave. Porque é muita emoção que a profilaxia vai havendo, né? Eu não sei se você meu livro está certo. Bom, o controle de CO2 é extremamente importante nesse cenário, por isso que a capnografia acaba se tornando recomendada para todos os casos, sempre lembrar de ajustar com a gaso para você saber qual que é o gap que está tendo ali e ter um norte para quando for fazer as medidas. Ela tem um efeito aí na vasoconstrição, vasodilatação cerebral, né? E o que se recomenda, assim, desde que seja, se for feito, né, algum controle de CO2, se você induzir hipocapnia, que seja transitória, para você não induzir isquemia a longo prazo e não cair abaixo de 30, tá? Sempre chegar no máximo 30 e depois disso manter ali em torno de 35, 45. A hipotermia, né? A hipotermia, a gente tem trial que esse foi o Euroterm, basicamente. É um trial que foi grande, um trial muito cêntrico, que avaliou no TCE, a gente induzir hipotermia, era basicamente feito fluido gelado após nível 1 de terapia para hipertensão intracraniana, tá? O estudo foi suspenso precoce pelo aumento dos eventos adversos dos pacientes no grupo de terapia para indução de hipotermia, né? Então, aumentou muito a coagulopatia, a arritmia, e aí viu-se que não tinha muita segurança de continuar o estudo. Então, fica a dúvida, acho que até no contexto pós-parada a gente já parou de induzir isso. Acho que na maioria dos cenários aí de neurocrítico, talvez a gente costume a ficar mais para o lado de evitar febre mesmo, do que propriamente induzir hipotermia nesses pacientes. Bom, salina e manitol, né? A ideia dessas soluções hipertônicas, basicamente, é tratar transitoriamente ali um pouco do edema, tentar reduzir o edema, que tem origem, na maior parte das vezes, tem que ser um edema de origem citotóxica, basicamente. Né? Você põe uma solução hipertônica que tenta reduzir o edema celular. Nos trials que a gente vê que assim, ele reduz a PIC, né? Mas a gente não tem evidência de que isso mude mortalidade a longo prazo. Talvez porque, obviamente, é uma terapia muito transitória, né? E que não dê para a gente ver esse efeito, né? É algo muito específico. Nos trials que a gente tem aí, quando comparou um com o outro, né, parece que a salina hipertônica ela é um pouco superior à redução da PIC imediatamente quando comparada ao manitol. Tá? Se for optar por alguma coisa, talvez a salina. Só tomar cuidado em relação aos dois é que o manitol é um diurético, então ele pode induzir acidose, pode induzir hipovolemia, e o paciente que às vezes já está mais limítrofe de pressão, ele pode ficar hipotenso, então tomar cuidado com isso. E no paciente com salina hipertônica, você vai tomar cuidado com o sódio, né? A gente não quer deixar um sódio muito acima de 155. Se já tiver mais ou menos nessa fase, ficar atento e tentar medir a osmolaridade para não passar de 320 quando estiver usando o manitol, tá?
E é isso, tentar usar sempre de maneira pontual. Parece que, né, tinha trial que fazia monitor contínuo, né? E esses pacientes parece que a longo prazo evoluíram com mais isquemia cerebral. Então, tomar cuidado. Aí a tal da craniectomia, né? A gente sempre discute isso, né? Os dois trials principais que a gente tem, que é o DECRA e o RESCUE-OSP, e que é o que os guidelines mais usam hoje em dia para discutir, né? Se a craniectomia ainda vale a pena, quando fazer, para quem. Só discutindo um pouco, né? O DECRA foi o primeiro estudo, foi publicado os dois no New England, né? Foram pacientes com TCE, em geral não penetrante, sem efeito de massa, e que eles, em até 72 horas, né, eles pegavam pacientes que mantinham uma pique acima de 20 por pelo menos 15 minutos. E eles randomizavam quando os pacientes já tinham tido medidas clínicas ali de nível 1, que para a época era nível 1, atualmente é nível 2, assim, basicamente, quando você vai ver as terapias que eles usavam. Né? E a intervenção era a craniectomia bifronto temporoparietal. Tá? E o controle, cuidado habitual, sendo que alguns pacientes sofreram crossover, né, se eles não melhoravam, mesmo com terapias mais avançadas, como o uso de barbitúrico, basicamente, e outras medidas. E aí o que se viu de desfecho, né, que foi um desfecho de funcionalidade, que essa escala, que é uma escala modificada, e que ela foi pior no grupo de intervenção em 6 meses. Então, a funcionalidade foi pior, e nesse estudo não teve diferença de mortalidade, só teve um melhor controle da PIC mesmo no grupo de intervenção. Depois, o RESCUE-OSP trouxe um perfil um pouco diferente de pacientes, né, uma idade de 10 a 65 anos, pacientes que tinham uma PIC mais elevada para randomizar, e que também ficavam ali a partir do Tier 2, né, nível 2. Só que no nível 2, nessa época, eles usavam até hipotermia, fazia parte do Tier 2 nesses pacientes, uma parte deles foi randomizado para o Oroterm, tá? Então, isso fica um pouco como crítica aí do estudo, porque tinha a hipotermia no meio do caminho aí. E aí, em termos de intervenção, era cranié bifrontal, se tinha um edema difuso, ou frontotemporoparietal, se fosse unilateral a lesão, tá? E o controle era barbitúrico. E aqui eles mostraram menor mortalidade, mas, de novo, pior desfecho funcional a longo prazo, tá? Mas e aí, né? O que a gente faz? Vai indicar para todo mundo e tal? Então, assim, esse guideline que a gente tem, de 2020, guideline também da Brain Trauma Foundation, ele discute bastante, traz bastante, assim, as limitações dos dois estudos e tal, a dificuldade de você trazer uma evidência forte, mas o que ele mais traz é que talvez a gente deva indicar, sim, ainda como uma medida de Tier 3, tá? Tanto bifrontal como temporoparietal unilateral. Esses pacientes a gente deveria compartilhar mais a decisão com a família, já que a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer com esse paciente. Então, trazer e entender bem os valores do que era importante, né? Enfim. Outra coisa que eles discutem é que os estudos, esses dois, eles trazem um desfecho funcional em 6 meses. E aí fica a dúvida, será que é pouco, né? 6 meses. Será que se a gente fosse avaliar em 2, 3 anos, esses pacientes teriam uma funcionalidade de novo igual, né? Ou estariam também com a mesma, a mortalidade seria a mesma, enfim. Fica a dúvida, né? E outra dúvida que a gente tem ainda é se a craniectomia tem que ser primária ou secundária, tá? A indicação que a gente tem é para uma craniectomia secundária, ou seja, você começa o tratamento e aí só a partir, se ele chegar no Tier 3, você indica a craniectomia. Mas a dúvida é se a gente, num primeiro momento, no TCE, chegou tal, já fazer a craniectomia ali primariamente para evitar que evolua para uma piora de PIC. Né? Bom, de complicações cranianas. Tem a TVC, trombose venosa cerebral, pode acontecer até em 26% dos casos, tá? E a dica que fica é, após a fase aguda, o paciente abrir uma hemorragia nova ou um edema novo. Então, tem que lembrar dessa possibilidade. Os pacientes podem evoluir com hiperatividade simpática paroxística, principalmente 1 a 2 semanas após. E, em geral, ela exacerba os estímulos, né? Vai aspirar, tal, ela tende... E como é que se manifesta? A hiperatividade, ela pode se manifestar aí com hipertensão, taquicardia, né? Isolada, febre, então sinais de atividade simpática, né? Mesmo. Então, às vezes o paciente, o paciente com TCE começa a fazer aquela febre louca, a gente tem que pensar em infecção, mas lembrar que pode ser hiperatividade simpática.
acaba sendo um diagnóstico de exclusão, principalmente pela frequência maior de infecção e às vezes outros cenários, mas deve se lembrar, às vezes, se você não achar nada que fale a favor de outras coisas, lembrar dessa possibilidade. Tem uma frequência bem alta, viu? Fazer TCE grave, né? TCE grave. E as extracranianas é coisa que a gente também acaba esquecendo, fica só olhando às vezes a cabeça e esquece, né, que o paciente pode ter complicações sistêmicas importantes, né? Então, o manejo respiratório é algo que a gente deve fazer igual atualmente para os pacientes, então ventilação protetora, aqui manter os EUs de todos, né? Então, manter normóxia, normocapnia, né, com a ventilação. O manejo de fluido ele é importante aqui nesse cenário, então a gente tenta manter a volemia também, mas é algo completamente difícil. Talvez evitar ao máximo hipovolemia, né, que a gente não quer reduzir o fluxo cerebral dos pacientes. A injúria renal aguda, ela pode acontecer, acontece em geral em 10% dos casos, e obviamente agrega morbidade e mortalidade nesses pacientes. A gente não tem nenhum grande trial com corte de HB, mas a gente acaba extrapolando e tentar manter um HB pelo menos acima de 7, ou se basear ali naqueles parâmetros que eu falei do PTO2. O manejo de nutrição é algo interessante que a gente tem que ser talvez menos é mais aqui, pelo que os estudos têm mostrado, de que você tolerar, às vezes esse paciente não progredir muito dieta no primeiro momento, isso pode ser melhor do que você querer ficar forçando que esse paciente receba uma nutrição e possa, às vezes, evoluir, principalmente com disglicemia, que é o que eles mais viram quando avaliou a nutrição nesse cenário. Então, na fase aguda, ter mais calma mesmo, talvez ele não tolere muito bem dieta e tudo bem. E depois, obviamente, para uma fase de reabilitação, isso vai ser muito importante, mas talvez para a fase aguda a gente tomar mais cuidado com a intensificação dessas terapias. Lembrar que é um paciente extremamente catabólico. Eles bebem muito bem. Que não há muito que a gente faça para reduzir isso. Mas sempre tentar o quanto antes, se for possível, mobilizar e reabilitar, vocês vão precisar, né? E o manejo de coagulação é algo também importante. Então, o Transamin a gente já sabe, né, que a gente deve fazer o quanto antes, nas primeiras 3 horas do trauma. Todos os crashes Uhum. é sobre conforto. E aí, tentar manter o Transamin, então, pelo menos nas primeiras 24 horas, no máximo, não tem que se manter mais do que isso. E lembrar, são pacientes que sangram no primeiro momento, mas eles têm alto risco de TEV. Depois, a longo prazo, vão ficar lá imobilizados, tem trauma, estão todos inflamados. Então, se você tem uma imagem já com controle de sangramento, o sangramento está estável, 48 horas, volta o quanto antes a profilaxia química, e enquanto isso, manter o compressor pneumático parece ser razoável. O ideal é 24, 48 horas. Tornar. E lembrar que agora a gente tem muito paciente anticoagulado. Muito idoso, muita gente anticoagulada. E cai da própria altura. Né? Então, lembrar de sempre perguntar para a família se o paciente usa algum anticoagulante para a gente reverter aí. Reversão é importante também. Bom, em relação ao prognóstico, eu acho que é algo extremamente complexo nesses pacientes e que é algo que a literatura cita que a gente precisa tentar melhorar um pouco, até para saber indicar bem as terapias que a gente vai fazer para os pacientes, principalmente num cenário que a gente tenha limitação de custos, né, que vai ser cada vez mais frequente aí a longo prazo. E o grande paradigma é que esses pacientes são pacientes, a maioria, muito jovens, e é por isso que fica aquela angústia, né, e a dificuldade da gente conseguir discutir isso muitas vezes, ou até querer e avaliar o quadro, tá? A gente não tem muito bem o que pode ajudar, né, ferramentas para prognosticar muito bem como esse paciente vai evoluir. Mas o que a gente tem é dos estudos, né, e se pegar o RESC, o DEC, porque eles excluíam já de cara os pacientes que eles achavam que ia evoluir para ME nas próximas horas, né, então, midríase fixa do lateral, que já estava com alguma ausência de reflexo de tronco. Então, esses pacientes extremamente graves, a gente tem um pouco de certeza já, né? Mas fica a dúvida no meio termo.
sabe para que lado vai. E a ressonância pode ajudar nesse cenário. Então, a toma, ela não ajuda muito, por exemplo, para ver um dano axial difuso, mas a ressonância pode mostrar, às vezes, um dano devastador, que pode já trazer para a gente o prognóstico desse paciente ser bem grave. Mas, de novo, aqui, entender os valores, compartilhar a decisão é muito importante, principalmente na dúvida, né? E trazer as outras equipes, né, neuroclínica, da cirurgia, para discutir o caso, né, vai ser extremamente importante para conseguir guiar. E uma coisa que eu não falei, mas que a gente talvez devesse brigar mais, é a prevenção primária, né? Uma vez o dano primário instalado, a gente acaba só remando contra a corrente aqui, né? É extremamente difícil quando tem danos muito graves, e talvez a gente evitar aí, principalmente acidente automobilístico, tudo, a gente vai evitar que esses pacientes evoluam, né, com cenários tão graves e precisam de reabilitação e um custo muito, muito alto aí para o sistema público. Bom, só para a gente terminar e resolver as questões, essa questão aqui, né, bem tranquila sobre a PIC, em que ele traz qual que é a correta, né? A gente falou aí como que é a P1, P2 e P3, e aqui ele fala no primeiro, né, que a P1 é em relação à contração isovolumétrica, entendeu? A amplitude de P2 pode ser interpretada como magnitude da complacência cerebral. A amplitude de P1 pode ser interpretada como magnitude do fluxo sanguíneo cerebral. E a P1 não tem relação direta. Então, tipo, D e A não tem. E aí, a certa aqui era a letra B. Tá? Essa questão da PIC, que eu acho que era mais chatinha, né? Que tinha que lembrar os critérios que tem lá no guideline, que é basicamente paciente com TCE grave, então Glasgow menor ou igual a 8, mais toma alterada, ou 2 dos 3, né? Pressão sistólica abaixo de 90, idade menor que 40, ou postura normal. Então, a gente pega a primeira lá, Glasgow abaixo de 8, resposta motora flexora, idade acima de 40. Aí a segunda, Glasgow redução, intubação, não. Glasgow abaixo de 8, piora a resposta de intubação, também não. E o Glasgow abaixo de 8 já é critério de monitorização da PIC, então também não. Então, essa era a letra B, que ele fecha 2 dos 3 critérios lá que a gente tinha. E por último, essas duas, né? A primeira ali, paciente vítima de TCE, na UTI a prioridade exceto. Manter PCO2 inferior a 20. Não, essa aí era bem escrachada, né? O resto tá certo. E qual das seguintes afirmações em relação ao tratamento TCE está correto? Então, manter a PIC entre 20 e 25, vai querer manter a nível de hipertensão intracraniana, né? A PPC deve ser mantida de 50 a 70, na maioria dos casos sim, né? A PPC acima de 80 não, e corticoides são fármacos com sólida evidência, né? Como o doutor João já falou aí pra gente, o corticoide caiu, né, com o crash, a gente já não tem essa sólida evidência, nem usa mais corticoide, nem para TRM a gente usa mais. Acho que é isso, galera. Alguma dúvida aí? Uma dúvida, pessoal? Nada? Todo mundo está apto? Pode perguntar, Miguel. Sim, eu lembro de uma vez, né, não tem muito a ver, mas eu lembrei agora. Estimava pressão CO2 sem sabe, é um butânio, como se fosse um oxímetro, só que para CO2. Eu estava com ovos, fazendo uma comida. Não conheço. Pode ser que exista, mas não conheço. Também não conheço. Alguma coisa? Alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa no chat? Não sei se tem alguém aí. A lembrar que todo paciente com TCE, teve um trauma de alta velocidade ali,
Eu não entendi só direito a curva da PIC, não sei se você falou direito, só que aquela questão que a primeira questão, eu não aqui, ó, entender parâmetro. A P1, ela tem a ver com fluxo sistólico, tá? Com enchimento da sístole, né? Ali na fase da sístole. Então, não é a contração isovolumétrica, né? A contração isovolumétrica ainda não tem efetivamente volume sanguíneo, né, para a aorta. Está só dentro do ventrículo, as válvulas são fechadas. Começou a contrair, mas não tem ainda ejeção. Então, a não é. Aí, o P2, ele é como o sangue, ele se acopla dentro do sistema nervoso central. Então, ele traz relação com a complacência, como é que ele acomoda aquele sangue que chega da sístole. Aí forma a P2. E P3, em geral, tem a ver com a diástole. Tá? E aí, por isso, a 2 fala, amplitude de P2 pode ser interpretada como magnitude da complacência. Beleza? Show. Você manja aqui? Ah, saiu aqui.